e ficou sem gravar. Tá? Bom, gravando aí, gente, ok? Vocês lembram que lá no começo do ano eu falei para vocês sobre licença de software? Eu falei sobre shareware, demo, essas coisas. Vocês lembram disso? Ou não? Ou não falei? Mas eu acho que eu falei. Na aula presencial, não cheguei a falar sobre isso com vocês? Sobre de tipos de licença de software. E aí, sobre software demo, software freeware, que é gratuito. Não falei? Vocês lembram de eu ter falado sobre isso? Eu achei que eu tinha falado. Lá no início do ano, ou não? Bom, pelo jeito não, né? Não, se não lembra, se não lembra é porque eu não falei, porque senão eu lembraria disso aí, tá? Então vai entrar no conteúdo de agora, eu ia revisar, mas na verdade então eu vou falar pela primeira vez para vocês. E por que eu vou falar sobre isso agora? Sobre licença de software. E nós vamos entrar em Linux, né? E o Linux, como vocês sabem, ele é um software livre. E um software ser software livre, o que significa isso? Isso está relacionado não com o preço do software, não com ele ser gratuito, não é isso que diz que é um software livre. Um software ser software livre está relacionado com a licença do software. E o que é a licença? A licença é o contrato entre quem desenvolve o software e quem usa o software. E aí, vocês estão ligados, né, que sempre que a gente instala algum software no nosso computador, algum programa, isso vale tanto para aplicativo quanto para um sistema operacional também, e nos é exibido em algum momento da instalação a licença, né, que é esse contrato, e a gente precisa concordar com esse contrato para poder continuar a instalação. Se a gente não marca lá, eu concordo, a gente não consegue instalar, né? Vocês já fizeram isso, até para jogo tem que fazer isso aí, né? Até no videogame, volta e meia a gente vai instalar algum jogo, ou instala o jogo depois que abre o jogo pela primeira vez, aparece lá o contrato, né? Que tem que concordar para poder jogar, se não concorda não pode jogar. Então, todo software ele é regido por uma licença. Tá? E aí, quem escreve essa licença, ou pelo menos quem escolhe qual licença vai reger o software, ou essa relação entre o usuário e o criador do software, quem escolhe é o criador do software. O criador do software cria o software e também escolhe a licença. E os fabricantes maiores, as desenvolvedoras maiores, empresas de maior porte, elas têm condições de contratar uma assessoria jurídica ou de até mesmo ter internamente um setor jurídico com advogados que escrevem essas licenças aí. Mas desenvolvedoras menores, pequenas, elas podem simplesmente comprar licenças que já existem por aí, ou escolher algumas licenças que tem de forma aberta para poder utilizar e fazer algumas modificações, se for permitido modificar a licença, etc., e usar no seu software, né? E umas ou algumas das licenças que você pode escolher são as licenças de software livre. Não é uma só licença de software livre que existe, são várias. Mas todas elas, para que possam ser consideradas como uma licença de software livre, elas respeitam basicamente as mesmas regras. Tá? Tem diferença sim entre elas, eu vou falar sobre isso a seguir, mas a ideia é que o que faz um software ser software livre é essa licença aí, que a gente tem que marcar lá, eu concordo. E nessa licença está escrito algumas coisas bem importantes que tornam um software livre. E aí eu vou. E aí, Vitor, seja bem-vindo, tudo bom? Eu vou. Eu vou falar sobre a, a licença de software livre, ou as licenças de software livre, mas eu vou falar também sobre categorias de outras licenças que não são de software livre,
mas que são importantes também de vocês saberem, pelo menos essas categorias de licenças, porque vocês, como técnico em informática, com uma frequência considerável, dentro da empresa, vocês serão responsáveis por escolher qual vai ser o software que vai ser utilizado como ferramenta para atender uma necessidade da empresa. Tá? A empresa precisa de um software de comunicação, ou a empresa precisa de um software de backup. E aí, de repente, vocês, como técnico de informática, vão ser encarregados. E pode falar, Nicolas. Diga. Qual a diferença entre software livre e software aberto? Boa, ótima pergunta, tá? Tá incluso aí na pauta da aula de hoje falar exatamente sobre essas diferenças. Mas eu também me interessa saber de ti, da onde vem essa tua dúvida? Não, Eu, é que ah, eu vi que o Arduino é tipo um hardware aberto e o Fritzing, que é um programa que tu mexe também, é um software livre. Um pouco assim. aham. Tá, eu não sei a licença do Arduino. Tu tá falando do Arduino, não é isso, né? Isso. Tá, eu não conheço a licença do Arduino, mas é boa a tua observação, que tu observou e percebeu isso, essa diferença. E, e sim, tem diferença entre software aberto, ou melhor, de forma mais descritiva ou mais detalhada, o termo correto seria software de código-fonte aberto. O significado disso é que o desenvolvedor ele permite que o usuário ou o cliente, né, tenha acesso ao código-fonte daquele software. Isso é um código aberto, tá? Que tem acesso ao código-fonte. Todo software livre ele também é um software de código aberto, porque para ser software livre tem que dar acesso ao código-fonte. Só que para ser software livre, além de dar acesso ao código-fonte, tem algumas outras liberdades a mais, né? Que vão além de simplesmente dar acesso ao código-fonte. Então, tem alguns softwares que eles permitem acessar o código-fonte, por exemplo, para tu olhar o código-fonte, mas de repente não permite tu modificar o código. Ou então, algumas outras restrições que podem existir que fazem com que o software seja aberto, ou de código-fonte aberto, mas não seja livre. E aí reside aí essa diferença entre código aberto e software livre, mas todo software livre ele é também software de código aberto, e às vezes esses termos se confundem, porque tem pessoas que preferem não usar o termo software livre e chamam sempre todo software ou de código aberto ou software livre chama sempre de código aberto, ou no inglês o termo é open source. Então, se fala, tem uma parcela considerável, importante, bastante gente, eu quero dizer, que usa esse termo simplesmente open source ou código aberto e não fala a expressão software livre por escolha. Tá? Mas aí tem outros que fazem essa diferenciação. Chamam ou software livre quando é o caso, ou chamam open source quando é o caso. Mas a diferença é essa, tá? Que o open source pode ser que seja livre, mas ele pode ser que não seja livre. Ele pode simplesmente dar acesso ao código-fonte, mas pode não dar outras liberdades que uma licença de software livre também garante. Tá? Essa é a diferença. Bom, aí eu vou, então, já estou entrando já no conteúdo, né? Que é em relação a essa descrição aí. E aí eu vou iniciar uma apresentação de slides aqui. E, bom, eu estou compartilhando a minha tela, então em vez de botar a apresentação aí no Meet, eu vou iniciar a apresentação aqui no meu LibreOffice, tá? Que é um software livre também. Eu vou começar falando sobre tipos de licença de software, tá? Que vai incluir software livre, mas não apenas. E outras também, tá? Então eu vou aqui, F5, isso, ok. Aqui eu tenho listada uma, duas, três, quatro. Nesse slide aqui. Quatro tipos de licença de software. Deixa eu aqui, deixa eu ver uma coisa.
freeware. Vocês já ouviram esse termo? Um software que é freeware? Já viram essa palavra? O que significa isso? Um software que é freeware? Uhum. Como diz aí no slide, né? O freeware é software gratuito. É isso. Um software que tu não paga pra usar. Tu pode fazer download dele, usar ele e não precisa pagar por ele. Tá? Tem muitos softwares que são assim, que são freewares. E o que não quer dizer que se tu fez download e não pagou, que ele seja freeware. Tá? Vai depender da licença. E a licença tem que dizer que tu pode usar o software, tu tem direito de usar, e que tu não precisa pagar para usar. Tá? Se a licença disser isso, mesmo que ela diga outras coisas lá, isso torna esse software um freeware, desde que esse gratuito ele não vença, não expire, não seja por tempo limitado, tá? Porque daí se for por tempo limitado, e tem bastante software que também é assim, tu baixa, ele é de graça, mas não para sempre, aí ele já vai para outra categoria, não é freeware, tá? Diz ali, né, no texto, nessa linha aí mesmo, aqui, tá? Nem sempre é permitido uso para fins comerciais. Tem freeware que permite o uso pessoal. Mas se tu for usar dentro de uma empresa, aí ou é proibido, não pode, ou então tu teria que, se for usar na empresa, tu teria que pagar daí. Se for usar para fins comerciais, né? E aí, assim, isso varia muito com o software. Cada software vai ter lá a sua licença. E o pessoal não lê, né? Sempre instala sem ler essas licenças. Hoje em dia eu também não leio mais, até porque usando Linux, quase todas as licenças eu conheço, as licenças principais, né, que se usam no Linux. A GPL é a mais importante, que é a licença do próprio kernel do Linux e da maioria dos softwares. A licença Apache, a licença MIT, a licença da Mozilla. Essas licenças todas aí, eu conheço elas. Então, se instala um novo software que usa uma dessas licenças aí, eu sei, já li elas, né? Então, não preciso ficar lendo licença a cada software que eu instalo. Mas, às vezes, dependendo de algum software novo que eu nunca usei e que ele não é software livre, e eu vou instalar no Linux, dependendo, eu me animo e leio a licença. Quando eu tenho tempo e saco para isso. Né? Hoje em dia eu tenho menos, um pouco menos, mas eu costumava sempre ler as licenças há tempos atrás. E o que eu dizia é que nessas licenças aí, mesmo sendo freeware, tem muitos tipos de freeware e cada um lá com a sua licença e com as suas restrições. Não é porque ele é gratuito que lá no texto não está escrito que tem as restrições. E tem algumas coisas bem esquisitas, a gente para ler. Essa licença tem umas coisas meio bizarras lá que a gente lê. Nossa, meu Deus, o que esse cara está dizendo aqui? Que ele não vai ser responsável por caso alguém morra. Aí tu pensa, what? Que? Ou morra, saia ferido. Coisas desse tipo, assim, sabe? Tem várias coisas malucas no meio daquelas licenças lá que ninguém lê. E às vezes tem até umas pegadinhas lá, porque os caras sabem que ninguém lê, daí eles escrevem umas bobagens. Tem também, tá? E às vezes tem coisas bem preocupantes, porque às vezes eles dizem lá que eles se dão o direito de capturar teus dados, de pegar, selecionar arquivos teus e enviar para o desenvolvedor. Mas se a gente não lê, a gente está concordando com esse tipo de coisa aí. E, bom, mesmo um freeware pode ter esse tipo de coisa aí que não é uma coisa desejável pelo usuário. Tá? Mas aí, dependendo se isso aí se torna uma coisa muito grave, tipo, ele é um software que espiona os nossos dados, ele vasculha os nossos arquivos, aí ele já sai da categoria de freeware e vai lá para uma categoria mais de malware, e está relacionado a spyware, já vou falar sobre esses aí também. Né? Porque aí já não é mais gratuito, né? Tu tá pagando um preço, às vezes até caro, fornecendo coisas tuas. Não dinheiro, mas coisas tuas, né? Outras coisas. E aí tu tá pagando de uma maneira e isso pode ser até perigoso, dependendo, né? Uma coisa que pode gerar danos depois para o usuário, enfim.
Mas aí tem freeware que diz assim, exemplo, tô dando exemplos, né? Exemplos genéricos, sim, mas exemplos de licença. Tem licença de freeware que diz, se tu for um funcionário do governo ou trabalha em alguma área do governo, tu não pode usar esse software. Tem. E é uma coisa maluca, bem bizarra, mas tem. Ou então, se você mora em tal país ou tal país, você não pode usar esse software. Tem bastante, você pode ficar impressionado, mas tem bastante software assim. Tem bastante software que proíbe pessoas de certos países de usarem aquele programa. É bizarro? É. Isso tem a ver com questões militares e questões diplomáticas entre governos. E aí, às vezes, isso vai parar nas licenças de alguns softwares aí. Tá? Mas a ideia principal do freeware é de graça. Tá? Não precisa pagar para baixar, nem para usar. Tá? Não tem um preço para comprar ele, nem mensalidade, etc. Não paga em dinheiro, ok? Mas ele tem que cuidar também daí se ele não, por outras características, ele não vai, a licença dele não deve ser classificada em outras categorias que nós vamos ver a seguir. Tá? Por exemplo, o shareware. O shareware, que está listado ali a seguir, a gente faz download gratuito também. Não precisa pagar para baixar o software para instalar ele. Mas o que ele tem diferente do freeware é que a licença gratuita ela vence depois de um tempo de uso. Esse tempo normalmente é 30 dias, mas pode ser menos, pode ser 15 dias, existem alguns softwares que são até menos, 7 dias, e tem alguns que são mais, 45 dias. E a característica principal dele é essa, tá? Você pode usar por um tempo gratuitamente, depois que acabar aquele tempo, você tem que comprar o software. Tem um monte de software que é assim, tem bastante software desse tipo aí. O WinZip é assim, o WinRAR é assim, o editor de código-fonte, o Sublime é assim, editor de texto que edita código-fonte, o Sublime é assim. Se algum de vocês usa ou já usou o Sublime, ele é tipo um VS Code, né? É o que deu origem a esse estilo de editor aí. O Sublime, ele é assim, ele é shareware. Só que, bom, aí alguns shareware, quando acaba o tempo, tu não consegue mais usar o software. Tu abre ele não deixa mais tu usar. Só consegue usar se tu pagar. Alguns shareware são assim. Mas, em um tempo já de vários anos atrás, tinha uma competição muito grande entre vários shareware competindo para fazer a mesma funcionalidade. Tipo, tinha, sei lá, uma centena de programas capazes de compactar e descompactar arquivos. A concorrente do WinZip, um monte de programa fazia isso. Então, como era muito concorrido, o cara podia passar o ano inteiro trocando de um shareware para o outro. Quando ele usava um, aí quando vencia e não podia mais usar, ele desinstalava aquele, usava outro. Aí depois de 45 dias ele desinstalava e assim ficava, não comprava nunca, né? Aí quando ele era obrigado a desinstalar, porque não funcionava mais o software, ele desinstalava simplesmente, porque não era mais útil para ele, a não ser que ele pagasse, né, o usuário. E aí o que os fabricantes começaram a fazer? Eles disseram, não, eu prefiro que o usuário use o meu software sem pagar, mesmo depois que acabar o tempo, do que ele acabe desinstalando o meu programa e vai usar o do concorrente. Porque tem mais chance de ele algum dia, decidir comprar o meu programa, se o programa ainda estiver instalado e ele ainda estiver usando. Porque se o usuário desinstalar o programa, aí sim que eu não vou ganhar dinheiro. Então, eles tiveram a ideia de, em algum momento em diante, mas isso já faz bastante tempo, os softwares. E os primeiros que começaram a fazer isso foram esses da área de compactador de arquivos, o WinRAR, o Zip, esses aí. Eles. Acho que o WinRAR é um cara, um exemplo notório disso aí. Que ele foi um dos primeiros a implementar isso, de não precisar desinstalar, de deixar que o usuário continuasse usando mesmo depois do tempo vencido.
Só que daí ele fica enchendo o saco, né? Cada vez que tu abre, ele mostra um aviso lá, diz, ô, rapaz, faz bastante tempo que tu usa esse programa, né? O que tu acha de tu comprar? Né? Então ele fica nessa insistência, aí vai que um dia o cara tá com uma grana sobrando e compra, pra se livrar do aviso lá. Mas ainda tá nessa categoria, tá? E expira depois de um tempo. E mesmo que tu não pague, e eles permitam tu usar, não significa que tu não esteja ilegal, tá? Porque o tempo já venceu e tu continuou usando, então tu quebrou a licença. Tu deveria pagar ou parar de usar. Continuar usando seria quase pirataria, né? Continuar usando. Pirataria entre aspas, né? Não existe pirataria de software. Mas é um software irregular, uma licença irregular. Né? A licença expirou, acabou no momento que o prazo que eles deram encerrou, tantos dias. Né? Apesar desse nome share, que no inglês significa compartilhar, né? Apesar desse nome share, o shareware, que dá essa ideia aí de software que tu pode compartilhar com os outros, fazer cópia para os outros, e esse nome vem daí mesmo, a versão completa dele só pode ser adquirida pelo próprio usuário e não pode ser compartilhada. Se tu compra a versão completa, tu não pode compartilhar a versão completa. Ah, comprei o WinRAR, agora vou instalar aí no computador da minha mãe também. Não, não pode. Tá? A não ser que tu compre uma licença para ela também. Tá? Aí eu falei, tá, mas eu falei, share de compartilhar e vem daí o nome. Que história é essa que vem daí o nome? Share. O que tem a ver shareware com compartilhar? Tem a ver com o seguinte, ó. A long time ago, há muito, muito tempo atrás, antes de todo mundo ter acesso à internet, como é que tu conseguia um software que fazia alguma coisa? Quero um software que edita texto. Quero um software que procura vírus no computador. Quero um software que toca vídeo. Quero um software que compacta e descompacta arquivos. Quero um software que seja melhor que o Windows Explorer para gerenciar arquivos. Quero um software para navegar na internet, etc. Como é que antes da internet não queria software para navegar na internet, né? Mas enfim, quero um software para tocar música e etc. Onde se conseguia um software antes de ter internet? A maneira mais comum que tinha duas maneiras básicas, né? Mas a maneira mais comum era tu pegar um disquete ou uma mídia qualquer da época, gravar e passar para um amigo. E um vai fazendo cópias para o outro, né? Assim era a maneira principal de se passar software adiante. E aí a segunda maneira popular também é utilizando as redes de conexão que existiam antes da internet. Tinha outras, tu ligava por telefone, se conectava lá num computador central, um servidor, e nesse servidor tinha um repositório de arquivos e muitos programas que você podia listar, procurar, fazer download. E, às vezes, quando era um servidor que tinha várias linhas telefônicas e vários modems, tu podia se conectar ao mesmo tempo que outras pessoas e fazer bate-papo, trocar mensagem. Era um primórdio da internet. Chamava BBS, Bulletin Board System. E eu usei bastante isso aí, lá nisso, metade dos anos 90, por aí. Antes de eu ter internet, era o que eu usava. E era assim que tu baixava software, fazia o download. Aí um cara que tinha acesso a isso fazia download, depois copiava para todo mundo e era permitido. A licença disso, você pode copiar. O instalador pode ser copiado. Tá? Só que aí, uma vez que tu instala, ele vai te dar um tempo. Depois de instalado, vai te dar um tempo. E esse tempo vai vencer. E quando vencer, tu tem que comprar. Aí, como é que fazia para comprar quando o software vencia se não tem na internet? Como é que fazia para comprar? Vocês fazem ideia? Espera aí que chegou alguém. Para comprar um software,
para comprar licença. Tipo, quero comprar o WinZip ou o WinRAR, quero comprar. Quando tu não tinha internet, duas maneiras básicas, bem arcaicas, vamos dizer, né? Em tempos de hoje, que a gente tem internet no celular e ela anda no nosso bolso onde é que a gente vai. Uma maneira, acreditem se quiser, é por correspondência. Tu enviava uma carta para o fabricante, para o endereço número tal, e às vezes era até em outro país, o endereço, enviava uma carta dizendo eu quero comprar o software, e os caras te enviavam de volta uma forma de pagamento. E aí tu pagava, e aí eles te enviavam uma outra carta com o número. O número que tu vai digitar lá e o software vai ficar registrado. Né? Ou então, tu enviava um xerox do teu cartão de crédito. E aí eles pegavam o número do teu cartão de crédito e geravam e cobravam o valor do software no teu cartão de crédito. Era assim, por correspondência. E outra maneira que tinha também, isso também era bastante usado, por telefone. Tu fazia uma ligação e dizia, quero comprar o programa tal aí. Aí eles te pediam os teus dados, né? Nome, endereço e o número do cartão de crédito. Aí tu falava o número de cartão de crédito, eles passavam na maquininha de cartão de crédito, que também não era online, era sei lá como é que era, mas não era pela internet, não era online. E aí eles, depois de tu dar esses dados aí, teus dados de cobrança e tal, eles te enviavam no telefone, né? Te passavam um número para tu digitar no programa e registrar ele. Era assim que era antes. Tá? Felizmente esses dias já passaram, é mais fácil comprar programas do que ter que fazer isso. Né? Vocês já compraram algum programa? Shareware? Deixa eu voltar aqui o slide. Aqui. Alguém de vocês já comprou algum programa? Desses que vencem depois de um tempo? Já comprou algum programa desses da Play Store, da loja do Google? Ou da loja do Windows lá da Microsoft? Alguém já comprou? Eu não. Eu já comprei joguinho só, eu acho. Quer dizer, da loja da Google no celular eu já comprei alguns programas também. Alguns programinhas, sei lá. Editor Eu de também não vídeo. compro, eu tô com errado dando aquele aviso até hoje. Ou tu aguenta o aviso, né? Ou tu compra o programa, ou tu craqueia. Pega um crack e craqueia. Aí tem. Ou dá pra usar um crack que ele quebra lá o executável do software e tira esse aviso. Ou então tu usa um outro tipo de quebra de segurança, que é um gerador de números, né? Ele gera daqueles códigos, e tu digita lá e registra o programa, finge que pagou, né? As maneiras que tem essa, né? Ou tu não paga e fica vendo o aviso, ou tu paga e para de ver o aviso, ou tu faz alguma maneira irregular, que basicamente são duas. O crack, que ele edita o executável e some com o aviso, aí não, o aviso sumindo parece que está registrado. Ou então usa um gerador de série, chama keygen, key de chave, gen de generator, gerador de chaves. Usa um keygen e gera uma chave lá e bota no software. Né? Os caminhos são esses. Eu perdi a conta na minha época de usuário de Windows. Não sei quantos milhares de softwares eu usei um keygen, um crack. Eu craqueava tudo. Todinho. Eu adorava fazer isso. Tipo um hobby. Opa. Tá. Adware. Terceiro da lista. Adware. Ad de anúncio. Tá? São programas que ad do inglês, anúncio, propaganda.
Adware é um software com anúncios. É isso, simplesmente isso. Que hoje é uma categoria muitíssimo popular de programas. Não no computador não tem muito programa que exibe anúncio, é mais raro. Tem, mas é mais raro. Mas no celular, em compensação, é só o que dá, né? Joguinho ali, tu tá jogando, aí tu vai apertar o botão pra fazer alguma coisa, antes que tu aperte o botão, aparece do nada um anúncio e tu acabou clicando no anúncio. Direto desse tipo de coisa aí, né? Ou então tem que assistir um vídeo para tu poder ganhar mais vida e continuar jogando, etc. Né? É um saco. Mas tá cheio de programa assim, um joguinho assim, tal, no celular. Isso tem muito no celular. No celular tem bastante. E uma época se tentou fazer no computador, só que no computador a tela é maior, e aí colocar um anúncio num cantinho, ou numa faixa da tela, não dava muito certo porque ninguém clicava lá. Entendeu? Não rendia. A tela do computador, Maria, não é touch. As pessoas não ficam ali apertando. Mesmo quem tem touch não fica apertando com o dedo. E aí com o mouse o pessoal não ia lá no anúncio e apertava lá. Não deu certo muito no computador essa coisa de exibir anúncio. Mas já se tentou, teve uma época que tinha alguns softwares que eles, em vez de pagar para usar, o esquema era esse, exibir anúncio. Mas não tem mais. Hoje em dia no computador não tem muito. Não tem mais muito isso. Quem faz isso são os não os softwares nativos, né? Os softwares entre aspas, que é os sites de serviços. Esses sim são baseados em anúncios, né? O Facebook, o YouTube. Eles são softwares também, né? Só que eles são softwares que rodam dentro do navegador. Uma parte roda no servidor, uma parte roda dentro do nosso navegador. E esses sim são adwares, né? Se for ver, é um programa que está exibindo anúncio enquanto a gente usa. Daí sim, né? Entraria para essa categoria aí. Apesar de que eu estou falando não de sites, porque sites ele dá mais ideia de serviço do que de programa. Tu não instala ele, né? Tu entra ali e usufrui de um serviço que o site oferece. Mas ele é um software também. Mas fica um pouquinho uma categoria especial para site. Demo. O demo, vocês já devem ter jogado o jogo demo, já, né? Já jogaram? Quando vai lançar um jogo, ou quando recém lança um jogo, às vezes a empresa lança o demo. Já jogaram demo? Quem tem PlayStation aí na Eu loja já lá joguei, Sora. no computador ou no videogame? No videogame. No PlayStation tem vários demos lá na loja da PlayStation Store. Na Xbox eu não conheço. Não sei se é comum ter demo na loja da Xbox. Mas eu imagino que sim, que deve ter também, porque para jogo é muito comum ter demo. Cara, eu já joguei muita demo, cara, muita mesmo. Cara, às vezes o jogo é tão legal que tu, quando termina o demo, tu pensa, mas esse jogo é tão massa, vou comprar, e acaba comprando. Ou então, pelo menos, baixando o completo pirata, no mínimo. Né? Mas às vezes é através da demo que tu descobre que o jogo é tri massa mesmo, e que vale a pena, né, adquirir. Qual é a ideia da demo? Tá? E cuidado para não confundir com share, ok? O demo a gente também faz download gratuitamente, certo? Só que e o demo não vale só para jogo. O demo, embora seja bastante usado para jogo, ele vale também para outros tipos de softwares, não só para jogo. O demo, a característica marcante dele é funções limitadas. Tu não consegue usufruir da versão completa. É como se pegasse e cortasse o software no meio e dissesse, tu pode usar só daqui até aqui. Daqui em diante, ou daqui para lá, tu não pode usar. Tá? A ideia é que tem algumas funções, ou muitas, ou pode ser, às vezes é poucas, mas normalmente é a maior parte, tu não pode usar. Pode usar só as funções bem básicas. Para usar mais do que isso, para usar mais do que deu, para ir além da demonstração, tem que pagar. A ideia do demo é essa.
funções limitadas. E aí, em jogo, como se aplica isso na questão de funções? É a quantidade de níveis que tu consegue jogar no jogo. Tu consegue ir até tal nível. Se é um jogo que tem fases, tu consegue, de repente, jogar só a primeira fase, ou a primeira e a segunda fase. Tá? Ou se é um jogo, depende de RPG, tu consegue evoluir o teu personagem só até um certo nível, e depois não consegue evoluir mais o teu personagem. Ou então, tem alguns demos que tu consegue jogar por tantas horas. E aí entra o problema que isso quase se confunde com shareware, porque a característica do shareware é, né, uso por tempo limitado. Não é? Então, se um jogo diz que tu pode jogar por 7 horas, isso torna ele um shareware? Não. Tá? Por quê? Porque no jogo, se tu jogar por um período de horas limitado, ou consegue jogar por 1 hora, tem demo de jogo que é 1 hora, né? Ou consegue jogar por 2 horas, ou 7 horas, quantas for no jogo. Se tu jogar aquela quantidade de horas, tu não vai conseguir jogar o jogo completo. Vai jogar só uma parte dele. Tá? Naquele tempo que eles oferecem. Então, é através do mecanismo de horas que eles fazem que tu não consiga usar o software inteiro. E aí permanece a ideia. Programa com funções limitadas. Tu consegue usar só uma parte dele, não ele inteiro. Tá? Isso ainda é demo, mesmo quando o jogo limita por horas o uso do jogo. Tá? Mas o jogo normalmente é por nível, level, fase, que limita, mas tem uns que é por horas mesmo. Né? Pode jogar 2 horas de jogo e tal. 2, 5, sei lá, depende do jogo. Né? Uma restrição bastante comum de demo é quando é um software de edição de alguma coisa, tipo edição de áudio, edição de vídeo, edição de imagem, ou edição, até editor de texto, porque o Microsoft Office tem demo. Tá? Qual que é o demo do Office? Não consegue salvar. Então, tu não consegue usufruir de todas as funções. Tu consegue escrever todo o texto, formatar. É só puxar forte para cima. Isso. E no Office, né, tu consegue de repente fazer tudo que tem lá, só que não consegue salvar. Tá? E aí tu consegue observar todos os recursos que ele tem, mas ele não é útil para ti porque não consegue mandar o arquivo para ninguém. Né? Esse é o Office Demo. E aí o que eu estava dizendo, uma limitação bastante comum de demos é essa, de editores, né? Pode ser de áudio, de vídeo, qualquer tipo de editor. Essa tu pode usar tudo no programa, menos salvar. Tá. Tranquilo até aí? O que surgiu de dúvida para vocês? Hã? Tudo certo. Enquanto eu estava falando, vocês estavam reconhecendo algum software que vocês usaram e que tinha essas características? Aí que eu estava descrevendo? Uhum. Digam aí algum programa que vocês que já passou por vocês e vocês lembram de algum? A maioria do jogo de celular é Edward. Jogo de celular, né, é clássico de exibir anúncio, né? Depois eu passo para vocês aí uma dica de removedor de anúncio de jogo de celular. Tem mais de uma técnica. Eu uso uma que
que fazer root no celular. Mas eu vou falar mais de uma, inclusive, que não precisa fazer root. Tá? Depois eu falo. Me lembrei no final da aula. Tá? Só depois da gravação, aí, quando eu terminar, eu dou a dica para vocês. Inclusive, o software que eu uso para isso, ele é software livre. Tá? Vocês estão vendo a minha tela aí, né? Eu vou abrir uma nova aba e vou falar aqui para vocês do Free Droid. Free... É esse o nome? Ou F-Droid, peraí. F-Droid. F-Droid. Pode botar aí no Google de vocês, ó. fdroid.org é o site. Esse site, entre aspas, ele é um site, claro, mas ele também é um aplicativo. Ele é uma loja para celular, para Android, certo? Como a Google Play é uma loja, só que é uma loja onde todos os softwares que tem aqui são software livre. Tá? Todos os softwares que tem nesse repositório, eles são software livre. E tem softwares muito bons. Tem software mais ou menos também, mas tem softwares muito bons. Joguinho que não tem, assim, jogo grande coisa aqui. Os jogos que tem aqui são jogos bem simplesinhos, mas tem alguns softwares realmente muito bons aqui. E alguns dos que tem aqui, em algumas categorias, eles são melhores, embora sejam poucos que sejam tão bons assim, mas alguns deles são melhores do que aqueles que tem disponível na Google Play. Aí, eu ia falar que eu ia falar depois, mas eu estou falando agora já, né? E aí o software que eu uso para bloquear anúncio no meu celular é o AdAway. Away é de distante, né? Fora. Tá? Esse programinha aí que está aparecendo aí é o que eu uso. Então, o F-Droid, vocês podem fazer download dele no celular e instalar essa loja lá no celular. E aí vocês podem pesquisar por um aplicativo qualquer. Aplicativo editor de texto, text editor. Ou, sei lá, procura ali pelo que vocês tiverem interesse, né? Como uma loja de qualquer que você faz uma busca, encontra alguns resultados, instala, etc. Tá? O aplicativo deles para celular não é assim tão bem acabado quanto a Google Play. A Google Play é um pouco mais bem feita, mas não é ruim não. A loja deles da F-Droid é boa também. Só que para ela ficar assim show de bola, tipo de atualizar os programas sozinho, que nem a Google Play faz, aí acho que tem que fazer root no celular e dar umas permissões de administrador para o aplicativo fazer essas coisas. Né? Por padrão ele não faz. Bom, esse é o aplicativo que eu uso aí, o AdAway. Ele bloqueia, ele baixa da internet uma lista de todos os sites onde estão armazenados anúncios e bloqueia esses endereços, e aí os aplicativos de jogos e todos eles que exibem anúncios, eles não conseguem mais exibir anúncios. Aí os joguinhos ficam todos eles sem anúncio. Esse é o que eu uso no meu celular, eu uso no tablet do meu filho, eu botei para não ficar aparecendo coisa para ele lá, né? Porque criança, ele nem sabe o que está escrito. Abre um negócio lá, ele mete o dedo. Então, era muito ruim ficar se aparecendo anúncio para ele, eu botei isso aí lá. Mas aí, para minha mãe, no aparelho dela que não tem root lá, eu também não estava afim de fazer isso para ela, muita mão, eu usei uma outra técnica, que é um servidor de DNS que bloqueia anúncio. Já que eu já falei sobre isso, eu vou aproveitar e vou botar aí, tá? DNS. Deixa eu lembrar o nome do DNS que eu uso. DNS. Como é que é o nome daquele DNS que eu uso? Ed Block. Será que é esse EdGuard aí? Talvez. Mas não é. Esse aqui é um. Não é esse servidor que eu uso.
Mas esse aqui é um dos servidores capaz de fazer isso. Então, tu simplesmente nas configurações de rede, tu troca o DNS que está lá e coloca esse número de DNS como DNS padrão e esse aqui como DNS secundário. Isso aí já vai bloquear os anúncios todos. Tá? Aí bota isso aí, reinicia o celular. A única coisa que no Android eu tenho que fazer essa configuração aí para cada rede que tu conecta. E aí, se tu não quiser fazer para cada rede, eu acho que tem um aplicativo que tu pode baixar, que daí ele já faz isso automático para ti. Tá? Fazendo isso, não vai aparecer mais anúncio nenhum. Esse outro aí com proteção familiar, ele bloqueia conteúdo adulto também. Além de bloquear anúncio, né? Bloqueia outras coisas a mais ainda. Esse aqui. É assim que eu bloqueio anúncio. No meu celular. Recentemente eu instalei isso no meu Linux também. Não esse aqui. Eu instalei um negócio parecido com o Adblock, só que para Linux. Ele baixa umas listas e bloqueia também. Tá? Por questão de segurança, eu achei prudente fazer isso. Eu queria aumentar um pouquinho a minha segurança e aí por causa disso eu fiz essa restrição aí. Tá? Bom, voltando lá para os tipos de licença, só tenha o cuidado de não confundir, que nem eu tinha falado, de não confundir share com demo. Estou apertando F5 aqui para começar. Agora sim. Eu não confundo share com demo. O share ele já vem com um tempo em dias para uso. Quando terminar aquele tempo em dias, ele ou pode parar de funcionar, ou pode continuar funcionando, mas para tu legalizar ele, tu tem que pagar. Tá? Essa é a característica do share. Tempo limitado. A característica do demo não é tempo limitado. São funções limitadas. Só que alguns jogos limitam as funções, limitando a quantidade de horas. Então, tu não consegue jogar todas as fases ou o jogo inteiro, porque ele limitou em tempo daí. Tá? Então cuidem com isso para não confundir, ok? E tem o spyware também. E o spyware é um software espião, já diz o nome, né? Spy é de espionar. O spyware ele é software espião e o que ele espiona? Ele espiona dados do usuário. E aí esses dados podem ser pouquinha coisa ou pode ser muita coisa. E assim, antigamente, isso há muitos anos atrás, os primeiros softwares que começaram a fazer isso gerou assim uma grande repercussão, porque era uma novidade, e aí era a primeira vez que se viu licenças escrevendo, dizendo assim, esse software vai coletar teus dados do computador, vai coletar arquivos teus. Primeira vez que isso apareceu, gerou repercussão, diz, olha, aquele software é um software espião, ele vasculha teu computador, ele captura dados teus. Quando isso surgiu, foi assim um assunto da moda, deu muito o que falar. Mas hoje em dia, o próprio sistema operacional ele é um spyware. O Windows é um spyware. Não tem coisa mais spyware do que o Windows. Pra tudo que tu faz, o Windows coleta a teu respeito e envia para um servidor da Microsoft. Até os sites que vocês visitam, o navegador da Microsoft lá envia para a Microsoft. E, claro, a Google também não é boazinha, não. Ela também captura todos os dados que ela consegue, também faz isso. O Chrome também captura dados. Quando o Chrome, quando tu instala o Chrome e ele oferece, você quer que o Chrome deixe a sua internet mais rápida? O Chrome pode fazer isso para você, deixar a sua internet mais rápida. Não é uma boa ter uma internet mais rápida? É só concordar aqui. Aperta sim aí. Se tu apertar sim, todos os sites que tu entrar vão ser antes requisitados para o Google baixa o site e envia para ti. Não é uma maravilha? Isso? Dizer para o Google todos os sites que tu entra e deixar a Google enxergar tudo que tu está enxergando, a Google acha uma ótima ideia. Por isso eles oferecem isso para vocês. Quem inventou isso primeiro foi a Microsoft.
e no Internet Explorer. Mas a Google hoje em dia faz isso também. Tá? Se querem um navegador que respeita a privacidade de vocês, usem o Firefox. E não só o Firefox sozinho. Botem o Firefox, botem um bom bloqueio de anúncio, o block, etc. Para não espionar vocês. Tá? Existe uma versão software livre do Chrome, chama Chrome 1. Ela tem menos desses mecanismos que o Google Chrome tem. Tá? Eles são quase idênticos, o Chrome e o Chrome 1, quase idênticos. Eles não são idênticos. Tem alguns recursos que não são software livre e que, portanto, não estão inclusos no Chrome 1, só no Google Chrome. E um desses recursos é conteúdo protegido por direitos autorais criptografado. Tá? Então vocês não podem assistir Netflix e coisas parecidas. O YouTube não tem isso, mas Netflix, Amazon Prime e outros não dá para assistir no Chrome 1, pelo menos em alta resolução não, tipo Full HD, 4K, as coisas, aí não dá. Uma resolução mais baixa acho que a Netflix permite, não tenho certeza. Que não seja Full HD, né? Abaixo do Full HD ela já deixa usar. Aí eu não sei, eu acho que o Chromium, não sei se tem ativo por padrão esse mecanismo de espionagem da Google lá. Mas o Google Chrome tem. Se vocês aceitam essa opção aí de deixar o site mais rápido, é Spyware. Está coletando todos os sites que vocês entram. Quanto tempo vocês passam no site, onde vocês clicam no site, de que maneira vocês interagem com o site. Tudo isso está sendo monitorado. Né? E isso no Internet Explorer já existia há muito, muito tempo atrás, mas o Google já tem uns anos que tem também. Só que pelo menos no Google Chrome é mais fácil desabilitar isso. No Windows, como a gente viu na instalação do Windows, a gente tenta desabilitar, é difícil desabilitar as coisas, e aí mesmo desabilitando tudo, depois que tu inicia o Windows, tu vê que tem várias dessas opções de espionagem ainda ativas. Tem que fazer outros esquemas para desativar. O Windows é complicado. Tá? Principalmente a versão... Quanto mais barato o Windows, mais ele te espiona. Então essa versão Starter, que é aquela versão do Windows é mais baratinha, que tem menos recursos, né? E costuma vir com computador de mais baixo custo, é a que mais espiona. Spyware. O próprio sistema operacional hoje em dia é spyware. Então, além dos softwares que tu instala que já te espionam, o próprio sistema operacional está te espionando. Se interessa a vocês em não ser espionado, instalem um sistema operacional que não faça isso. O quê? Qual? É um que não seja o Windows. O macOS, eu não sei dizer como anda a questão da privacidade lá, no Mac, tá? Não sei. Mas eu sei que é óbvio que a Apple coleta dados também, mas eu não sei em que nível ocorre essa coleta, não sei. Tá? Sobre o Mac eu sei pouco. Mas eu tenho confiança, confio em algumas distribuições Linux que não fazem esse tipo de espionagem. O Linux mais famoso que tem, que é o Ubuntu, captura dados dos usuários, inclusive para exibir anúncios dentro do próprio Ubuntu. Por esse motivo, não só por esse, mas acho que esse é um motivo bem forte. Muitas pessoas estão deixando ou deixaram de usar o Linux Ubuntu, o GNU Linux Ubuntu, para trocar para outras distribuições que não fazem isso. A Canonical, a empresa que desenvolve o Ubuntu, ela tem contratos com empresas, por exemplo, como com a Amazon, e aí coleta dados do usuário e compartilha com a Amazon para que a Amazon possa exibir anúncios personalizados para os usuários do Ubuntu. Isso é uma coisa grave, eu considero bastante grave que um sistema operacional instale isso por padrão. Mas entre sistemas operacionais comerciais, esse é o comportamento atual. Eles fazem isso, os comerciais, né? De empresas grandes, etc. Porque isso dá muita grana. Então, se dá grana, eles fazem. E
É por isso que, se me perguntar, eu sempre recomendo. Use Linux. Use Linux. Escolha um bom Linux. Experimente mais de uma distribuição. Instale uma, instale outra. Pesquise antes de instalar. Veja qual que acha legal. Olha no YouTube demonstrações de alguns YouTubers que fizeram a instalação, que demonstraram, que avaliaram. Se informe. Faça escolhas. Experimente vocês mesmos. Instale mais de uma. Compare uma com a outra. Veja qual que achou mais legal. Use por um tempo e depois, se tiver curiosidade, depois de um tempo, troca, instalar outra e vai experimentando até aí vocês encontrar uma que esteja a gosto de vocês. Pelo menos no Linux vocês não vão passar por esse tipo de coisa ou contribuir com isso, né? Porque no momento que tu sabe que isso acontece e diz, tá, tudo bem, tu tá contribuindo, né? Para que os caras continuem fazendo isso. Claro, é um direito de vocês, é um direito de cada um escolher e usar o que quiser. Mas se a gente pode escolher algo melhor, por que não? Né? Melhor pelo menos nesse sentido aí, da liberdade, da privacidade. Né? Eu entendo, claro, quem joga em computador, jogar em computador, plataforma sempre nacional de jogo é o Windows, né? E tem muito, muito jogo que funciona hoje no Linux e vários funcionam até muito bem, mas não são todos que funcionam bem. Alguns tem que fazer um macete para funcionar bem no Linux, o jogo. Alguns nem rodam. Né? Tem esses jogos que tem anti-cheat, bloqueio de trapaça, alguns deles não conseguem rodar no Linux por causa disso. Quando ele vê que está no Linux, ele pensa que tu está trapaceando. E aí não deixa tu executar, ou se for online, pode até bloquear tua conta. Então tem dessas, né? Aí é fogo. Às vezes não dá para escapar de usar o Windows, nem que seja para jogar, né? Eu conheço vários caras aí que são caras assim, do Linux, só usam Linux, são bons programadores no Linux, contribuem para as comunidades de software livre, mas eles gostam de jogar e de vez em quando ligam o computador, fazem um dual boot, né? Reiniciam o computador e entram no Windows, jogam, estão terminando de jogar, sai fora e volta para o Linux. Eu não tenho mais Windows instalado no meu computador, já faz muitos anos. Considerei que era uma melhor opção para mim, mas uma alternativa é essa, ter dual boot quando liga o computador escolhe. Só que o problema de ter dual boot e quando tu liga tu escolhe é que aí depois de um tempo tu pode acabar voltando para o Windows, já que eu vou jogar, aí tu já fica por ali, já navega na internet, quando vê tu não tá mais usando Linux, não. Então se tu quer usar e quer aprender, se tem interesse, né, se é a tua vontade, o melhor é formatar, bota um Linux e fica usando. Aquele mesmo. Mas se for para experimentar, só para aprender, talvez comece com uma máquina virtual, crie uma máquina virtual no VirtualBox, instala um Linux lá, vê como é que é, é assim a instalação, é assim que esse sistema se parece, mais ou menos assim que usa, se familiariza, aí depois instala um dual boot, fica com os dois ao mesmo tempo, por alguns meses, aí quando tiver tranquilo, tudo bem lá no Linux, aí pode pensar talvez em de repente formatar e tirar o Linux de vez e liberar espaço. Essa é uma opção, esse é um caminho, um dos muitos possíveis, né? A gente, felizmente, tem escolhas. Outros tipos de software, licença de software, né? Alpha e beta, isso não está assim, totalmente relacionado com o conceito de licença, mas é também. O software alpha e o software beta é um software que tem que cuidar para também não se confundir com o conceito de demo. Porque o alpha e o beta ele é um tipo de demonstração, só que ele é um tipo de demonstração de uma versão preliminar. É uma pré-versão, versão preliminar. É uma versão do programa que ainda está em desenvolvimento, ainda não foi lançada. E essa versão, antes de ser lançada, ela precisa ser testada. Então, o alfa e o beta são versões para teste, que o desenvolvedor distribui, às vezes, para um grupo restrito de usuários. Mas isso tem que se inscrever para entrar num programa de alfa e beta, para ser um beta tester, um testador beta.
e ter direito aí de experimentar versões que ainda não foram lançadas com funcionalidades novas que não existem ainda na versão principal. A vantagem de usar esses alfas e betas, normalmente a vantagem é justamente essa, tu ter acesso a algumas funcionalidades novas, que na versão principal não estão disponíveis ainda. Mas costuma vir com desvantagens, e a desvantagem é a instabilidade, erros, bugs, problemas, travamentos, pode rolar até perda de dados, corrupção de arquivos, problemas. Tá? Por quê? Porque ele ainda está sendo testado e tem problemas ali que ainda precisam ser descobertos para que possam ser corrigidos. Tá? No mundo do software livre, do Linux, não se costuma lançar muito software com essa nomenclatura aí de alfa e beta. Tá? Isso aí é uma nomenclatura que se usa mais para software privado, software comercial. Para jogo também se usa. Vocês já jogaram um jogo beta e jogo alfa? Se usa esse nome para jogo também. Costuma ter vários bugs, né? Mas serve para isso. E aí o Eu joguei Call desenvolvedor... of Duty BF, Alpha. O que foi, Luciano? Eu joguei Call of Duty Battlefield na beta. Aham, show. Jogo sai seguido, jogo alfa ou beta. Tá? Versão de Windows também costumava sair alfa e beta. Não sei se ainda a Microsoft faz isso. Mas historicamente ela sempre lançava. Tipo, inventou um Windows novo, vai ter um Windows novo aí. Aí saía uma versão alfa, depois saía uma versão beta. Ou saía mais beta 1, beta 2, beta 3, né, conforme vai lançando vários betas. Aí corrige uns bugs, lança outra versão, corrige outra. Assim vai indo. Até que saia a versão final. Eu estava falando que no mundo do software livre não se costuma usar essa nomenclatura, mas tem equivalentes com outra nomenclatura. Aí tem uma nomenclatura que se usa versão em desenvolvimento. Então tu pode usar uma versão do software que é chamada versão em desenvolvimento. Ela usa às vezes uma outra numeração para indicar o número da versão, às vezes a versão em desenvolvimento usa uma outra numeração. E também se usa uma nomenclatura chamada Release Candidate, candidato a lançamento, RC, Release Candidate. Essa nomenclatura também se usa para um software que ainda não está na versão final, mas está quase na versão final. Eles vão lançar, estão prestes a lançar, mas antes de lançar mesmo, eles gostariam que a galera, de forma mais abrangente, né, o usuário comum, ainda desse uma testada. Aí usa esse Release Candidate. Esse termo Release Candidate também se usa para software. Digamos, depois do beta, quando o programa beta acaba, sairia o Release Candidate. Né? Também é usado. É um termo ainda de um software não acabado. Ele pode ser usado em mais de uma situação, mas basicamente ainda se refere a um software anterior à versão final. E no software livre tem bastante isso. Se usa bastante esse termo aí, Release Candidate. Volta e meia eu uso algum software desse tipo aí, com essa nomenclatura. Tá? Mas aí eu falei, isso ainda é muito licença e tal. Porque ele está mais nessa categoria aí de estado do desenvolvimento, né? Mas também tem a ver com licença, porque alguns softwares que são freeware, por exemplo, e vão lançar um alpha ou beta, ou um outro software qualquer, ele vem com uma licença especial lá no alpha, que diz, tu só pode usar esse software aqui até o final do programa alpha, ou até o final do programa beta, que vai durar até o dia tal, lá, 31 de dezembro de 2020. Depois dessa data, tu não pode mais usar esse software aqui. Ele vence. Tá? Vence por quê? Porque quando chegar aquela data lá, já vai ter saído a próxima versão. A versão final, o próximo beta, etc. E aí os desenvolvedores não querem mais que tu possa usar aquele alpha ou beta. Aí pode ser uma licença especial que proíbe que tu continue usando para sempre o alpha ou beta, caso ele te ofereça alguma vantagem, né? De repente ele tem um bug lá que é uma vantagem, quer continuar usando ele por causa daquilo. E aí a licença pode proibir de que tu continue usando.
Às vezes não é só a licença, às vezes depois, quando chega a tal data, tu vai abrir o software, ele não deixa mais, já acabou o programa beta, desinstala aqui o beta e baixa uma versão nova, atualiza, que já era, tá? Não vai ter mais. Não pode mais usar. OEM, o último ali da lista. Termo do inglês, Original Equipment Manufacturing, OEM. O que isso quer dizer no contexto aí do que a gente está falando sobre licenças de software? É um software original de fábrica. É um software que vem pré-instalado com o equipamento que tu comprou. Ou com o computador, né? Às vezes já vem jogo instalado com o computador, já vem alguns programinhas instalados, às vezes já vem Office instalado. O sistema operacional é o mais comum, né? Já vem instalado o sistema operacional. Vem, compra o computador, vem Windows. Esse Windows que vem pré-instalado é um Windows OEM. Ele já é licenciado de fábrica, tá? E essa licença é desse tipo aí, Original Equipment Manufacturer. Ele vem original do fabricante, original de fábrica. É um software pré-instalado. Tá? Esse software ele não pode ser vendido. Tu não pode comprar um software, usar por um tempo e depois vender. A licença normal do Windows, se tu for numa loja e comprar uma caixa de Windows com o DVD do Windows instalado no computador, essa tu pode vender. Sabiam disso? Tu compra o Windows, instala, aí diz, cansei do Windows, não quero mais saber. Eu já botei Linux lá no meu computador, tava dual boot, agora enjoei. Não vou mais usar o Windows. O que eu faço com a licença que eu tinha, que eu comprei? Tu pode vender. Tu pega o teu DVD e dá para alguém com o código e aí outra pessoa pode usar. Tá? E isso é legal, é regular, pode fazer isso. Se é uma licença que não veio com o computador, que tu comprou separado. Agora, a licença OEM tu não pode vender separadamente, né? É só se tu vender o computador junto, tu vendeu o computador, acho que se eu não, aí tu pode, aí sim, tu pode vender junto o software que veio com o computador. Aí sim. Não tenho certeza, mas acho que sim. Tu vende o computador, pode vender junto a licença OEM. Então é isso, tá? É o software que vem pré-instalado de fábrica. É um software que veio com o fabricante. E o Windows é o maior exemplo mais conhecido que vem de fábrica. Então, o Windows é o que mais vem de fábrica, né, com o computador. Aí, junto com o Windows, às vezes vem alguns outros softwares e geralmente são softwares horríveis que só ficam enchendo o saco, né? Aquele software que a gente... comprei um computador lá da marca tal, Sony, Dell, HP, sei lá, e aí o fabricante botou vários programinhas lá e uns trambolhos que ficam enchendo o saco, só atrapalha, né? Normalmente, né? Um software que são pentelho, assim, ficam rodando de fundo, um pouco começa a mostrar uns alerta, ou consome CPU, software porcaria, né? O bom é quando o computador vem com o jogo. Aí é legal. Você já compraram placa de vídeo? Placa de vídeo às vezes vem com o jogo, né? Compra a placa de vídeo, aí vem um CD ou DVD com um joguinho. Aquele jogo é OEM, porque é um software que ele foi adquirido acompanhando um hardware. Tá? Não precisa ser um computador inteiro que tu compra. Esse software, tu pode adquirir ele em licença especial quando tu compra um processador, quando compra qualquer hardware não periférico. Tá? Esses hardwares que vão dentro do computador. Eu acho até que memória RAM tu pode comprar junto. Tipo, se tu tem um computador e não tem licença de Windows, tá? E aí tu quer comprar uma licença de Windows, só que mais barata. Não quer comprar a licença completa. Então tu pode comprar um hardware e junto com o hardware, tipo, ou uma memória RAM, ou um HD, e junto com isso, com esse dispositivo de hardware, tu pode comprar uma licença especificamente OEM, que é mais barata. Tá? Aí, se eu não me engano, tem que comprar junto do mesmo vendedor, mesma loja de informática lá, né? Tu compra a peça e a licença. Aí não precisa comprar o computador inteiro. Tá? Mas, igual, não pode revender. OEM não pode revender. Talvez por isso seja mais barato. Tranquilo?
seguir aqui, ó. Software proprietário / privativo. São dois termos que se referem ao mesmo tipo de software, tá? Por muito tempo se usava a palavra software proprietário pela tradução do inglês proprietary, e os tradutores por muitos anos usavam esse termo em português aí, proprietário, só que em traduções recentes surgiu uma discussão de que o termo em português mais adequado não é proprietário, sim privativo, e aí já é um termo que se usa no espanhol. No espanhol se usa exatamente esse termo aí, software privativo, o programa privativo, etc. E essa palavra existe também em português. E aí por que usar privativo em vez de proprietário? Porque em português a palavra proprietário ela se refere ao dono de alguma coisa, certo? E aí eles consideraram que os tradutores, né, e mesmo quem escrevia em inglês e entende um pouco de português, conhecendo o termo português, considerou que o termo proprietário não traduzia tão bem quanto a palavra privativo, porque a palavra privativo descreve o que o software faz na sua licença, tá? E é o quê? Privar os usuários das suas liberdades. O termo privativos quer dizer que uma licença de um software priva as pessoas de fazer o que elas quiserem com o programa. Então, quando a gente instala um programa e vê aquela licença lá, a gente quase nunca lê, né? Só aperta eu concordo. Aquela licença lá, se a gente for ler a cada parágrafo daquela licença, praticamente inteirinha está dizendo o que você não pode fazer. Tá? Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquele outro, você não tem o direito disso, etc. São restrições que tiram a liberdade das pessoas. O oposto a isso seria a licença de software livre, que em vez dela dizer o que você não pode fazer, ela diz o que você tem direito de fazer. Tá? Então, de um lado, uma licença que dá liberdades para as pessoas, explicitamente você pode fazer isso, você pode fazer tal coisa, você pode fazer aquele outro. E as licenças comuns, que são as licenças comerciais da maioria dos softwares, dos softwares que são pagos, né? São as licenças que restringem a liberdade, e aí por isso o termo privativo, porque priva liberdades, restringe liberdades. Daí esse termo. Mas as duas palavras são usadas, ou proprietário ou privativo, para se referir ao mesmo tipo de licença de software. Tá? Qual é a descrição? É qualquer software considerado como sendo não livre. Tá? E quando que um software é considerado não livre? Quando ele restringe a liberdade dos usuários de uma ou mais maneiras. Tá? Basta ter uma restrição dizendo que tu não pode, aquilo que tu não pode fazer com o software, que ele deixa de ser software livre. Tá? Mas às vezes não é uma restrição, às vezes são dezenas ou centenas de restrições que são impostas através de uma licença de um software privativo. Esse tipo de licença, ou nesse tipo de licença, inexiste uma ou mais liberdades que nós temos no software livre, que são 4 liberdades no software livre. 4 liberdades garantidas, eu já vou falar sobre elas. Uma ou mais dessas 4 liberdades não existem num software que é privativo. Uma delas, que for restringida, já deixa de ser software livre e aí se torna um software assim chamado proprietário ou privativo. E é o tipo de licença mais comum entre os softwares comerciais ou pagos, tá? Entre os freeware também, adware também. Tá? A única coisa que a maioria dos softwares para Android que a gente instala pela Google Play não fica explícita a licença, né? A gente normalmente não enxerga essa licença. Tu instala o programa sem ver a licença e usa ele sem ver a licença. Então eu não sei se existe uma licença padrão para esses aplicativos comerciais para Android que está regida lá na Google Play. Não sei como é que é a licença desses outros softwares lá. Esses que a gente instala pela Google Play, né? Esses eu não sei.
Aquela loja que eu mostrei para vocês ali, a F-Droid, instalem esse aplicativo no celular de vocês, tá? Entrem ali, fdroid.org. Eu não sei se tem na Google Play a F-Droid, eu acho que não. Acho que não, não me lembro. Mas se não, baixem naquele site lá, fdroid.org. E aí instalem essa loja aí. Todos os aplicativos que tem lá para Android, todos eles são software livre. Usando alguma das licenças que existem, que são licenças de software livre, que eu já vou listar logo mais a seguir. O que vocês acham disso? Outro dia eu estava numa aula, acho que lá com o quarto ano. E aí, quarto ano, eu estava apresentando o uso do GitHub. E eu dele falar, e todo mundo quieto. Agora eu vi que esses caras quietos, deixa eu voltar aqui para ver se está todo mundo aí. E eu falei, né? Aí eu voltei, você tomando silêncio, né? Voltei lá na janela do Meet, do navegador, eu tinha caído. Eu dei meia hora de aula falando só pra mim mesmo, tava sozinho. Nem gravado não ficou, porque tinha caído minha conexão. Ah, cara, eu fiquei muito putaço. Eu falei, porra, velho. Eu dei uma aula inteira aí falando pra ninguém, cara, só pra mim, né? Me senti muito idiota. O que aconteceu foi que eu tenho como eu uso muita aba, eu tenho aba demais aberta, muitas janelas, eu uso uma extensão que ela descarrega a aba, tira a aba desativa a aba e tira da memória RAM quando ela fica muito tempo sem ser usada. E aí, nesse dia, aconteceu isso aí. A aba onde eu estava com o Meet aberto, ela foi descarregada por essa extensão e eu não vi. E fiquei dando aula a milhão lá. Depois de muito silêncio, comecei a fazer perguntas, ela não respondia. Eu falei, ué, deixa eu voltar lá. A aba tava, tipo, fechada, sei lá, descarregada, né? Ah, que putaço. Aí agora eu já configurei essa extensão para ela nunca descarregar a aba do Meet. Então, se eu tiver numa conferência dando uma aula, alguma coisa, não vai descarregar sozinho mais. Vivendo e aprendendo. E aí, a pergunta do Nicolas tinha feito antes, o Nicolas tinha perguntado antes qual é a diferença entre open source ou software aberto ou de código aberto. Qual é a diferença entre open source e software livre? E aqui está a definição do que é open source. Antes eu falei um pouquinho sobre isso, né? O open source é o tipo de licença de software que permite o acesso ao código-fonte do programa. Ponto. É isso. Se o programa, a licença do programa, permite que o usuário acesse o código-fonte, é open source. Tá? Não quer dizer que dando acesso ao código-fonte ele já seja software livre só por causa disso. Não. Mas, como diz aqui, ó, todos os software livre, todos eles são open source também. Porque para ser software livre, tem que dar acesso ao código-fonte, senão ele não é livre. Então, todo software que é livre, ele é também open source, mas nem todo open source é software livre. Eu quero. Por que eu não iniciei a apresentação aqui? Tô querendo iniciar a apresentação para ficar a tela cheia. E nada aqui. Só que já tem uma apresentação lá. Não.
Deixa quieto, deixa assim. Eu vou tirar aqui, ó. Isso já ficou maior, né? Nem todo open source é livre. Isso porque alguns softwares privativos, ainda que seja raro, né? Mas tem, eles oferecem acesso ao código-fonte. Ou seja, não basta ser open source para ser livre. A Microsoft recentemente tem feito software que não apenas é open source, como também é software livre. É um movimento bem recente da Microsoft. Ela viu que estava perdendo para a comunidade de software livre, que ela estava ficando de fora, que vários esforços da Microsoft eles eram rejeitados pelo pessoal da informática, da computação, porque utilizavam tecnologias que não eram software livre e o pessoal, não, se não é livre, não queremos usar, não vamos usar. E aí esse esforço acabava sendo em vão e a Microsoft, por isso e por várias razões, acabava perdendo para tecnologias concorrentes que eram sem software livre. Então, numa mudança de gestão, de administração da Microsoft, o pessoal de alto escalão de cargos administrativos da Microsoft teve mudança lá de pessoas, e um dos caras que entrou lá é um cara que já tinha grande experiência trabalhado em grandes empresas com software livre, com grandes projetos, e ele foi contratado na Microsoft e colocado em cargos em cargo bem importante lá, para que pudesse ocorrer essa mudança dentro da Microsoft, e tem acontecido. A Microsoft antes era considerada uma inimiga do software livre, entre aspas, ou talvez sem aspas. Ela fazia todo tipo de boicote, ela tentava destruir o Linux, sempre que possível, processava empresas que usavam Linux, processava empresas que distribuíam Linux, que desenvolviam Linux. Era o escambau, assim, tipo, coisa do capeta, sabe? Era uma coisa odiosa. Aparentemente, esse lado da Microsoft tem ficado para o passado. A Microsoft tem investido em vários softwares que são software livre. O mais famoso que tem aí é o Visual Studio Code, também chamado de VS Code. Software bem legal, mas tem esse, tem outros. O novo navegador de internet da Microsoft, ele é baseado em software livre, ele é baseado no Google Chrome, né? No Chromium. E o Chromium é software livre. E a Microsoft comprou a maior comunidade mundial, o maior portal mundial de software livre, que é o GitHub, e tem investido lá. Ela está tentando, tá? E, assim, tem feito coisas que parecem boas. Então, está tentando fazer as pazes, a Microsoft, tá? Com software livre. Tem uns caras que dizem, assim, futurólogos da tecnologia, dizem que muito provavelmente o Windows no futuro será Linux. Que a Microsoft está indo nessa direção de que o núcleo do Windows, o kernel, vai ser o kernel do Linux. Mas, claro, isso é só um chutômetro, não tem nenhum indício, pelo menos forte, de que a direção da Microsoft seja realmente essa. Tem indícios fracos. A Microsoft tem feito algumas coisas, incorporado o Linux dentro do Windows. Ela tem feito isso, usado partes do Linux, está fazendo algumas coisas assim, mas que vai mudar o núcleo do Windows para trocar por Linux, isso eu ainda não sei se eu acredito, mas é uma das possibilidades, tá? No futuro aí. Veremos. Aí, além do open source, tem o próprio software livre, é um tipo de licença, e é sobre isso que eu vou falar agora, porque é a licença do Linux. Eu tinha previsto para a aula de hoje nós irmos somente até as 7h15, e é somente até as 7h15 que eu irei. 7h15 ou 7? Bom, nem sei mais. Mas eu vou falar, então, bem por cima aqui, o conceito principal aí relacionado ao software livre, tá? E aí, sexta, eu aprofundo um pouco mais sobre isso aí. E aí, sexta, a gente faz também a instalação do Linux, tá? Ô, Soros, Pode falar. os slides vão estar no Moodle. Vamos. Esses mesmo aqui e outros que eu vou usar também estarão no Moodle, tá? Tá. Eu vou criar uma
uma nova categoria lá no Moodle para continuidade agora desse segundo módulo, que vai ter esses materiais aí. Tá? E aí eu vou postar alguns vídeos também, de instalação de Linux, etc. Tá? O que é software livre, afinal de contas, então? Bom, é um software que, como eu já tinha dito, ele garante liberdades. Mas quais são essas liberdades? São 4, como eu já tinha dito, e agora eu vou dizer quais são essas 4 liberdades aí. Tá? Essas liberdades são explicitamente concedidas e não suprimidas. Suprimidas quer dizer que você retira a liberdade. Né? Então, em vez de ele tirar, ela é explicitamente concedida, dada para o usuário que instala o software e aceita a licença. Então, o software livre, ele é, acima de tudo, uma questão de liberdade, não de preço, e isso normalmente tem bastante confusão. O pessoal pensa que software livre é software gratuito. Essa relação direta não existe, até porque, apesar de que a maioria dos softwares livres eles são gratuitos também, existe software livre que é pago, é possível cobrar por software livre sim. Qualquer um de vocês pode cobrar por software livre, mesmo que seja um software livre que vocês não desenvolveram. Vocês podem baixar da internet agora um software livre e cobrar para poder instalar ou fazer uma cópia para outra pessoa. Isso é um direito que o software livre dá. Então, não quer dizer que gratuito seja livre ou que livre seja gratuito. Tá? Mas quase sempre, mas não sempre, o software livre ele é também gratuito. Não se cobra por software livre. Na maioria das vezes, mas nem sempre. Tranquilo, o Luciano saiu porque faltou luz lá. Eu já vou encerrar aqui, gente. Quais são essas liberdades? Tá? Liberdade de estudar e modificar o software, e para isso precisa do código-fonte. Tá? Liberdade de copiar e distribuir, liberdade, que é chamada liberdade de ajudar o próximo. Então você é livre para ajudar os outros fornecendo cópias do software. Ninguém vai te proibir de ajudar um amigo teu quando ele te pede, cara, por favor, me envie uma cópia desse software, eu preciso de um software que faça isso. As licenças de software privativo dizem, não, você não pode ajudar os seus amigos, você não pode ajudar a sua família, você não pode ajudar as pessoas que você gosta. Isso está escrito lá na licença. E você será um pirata se você ajudar as pessoas. Você vai ser comparado com um assassino que invade navio, mata pessoas, rouba, caso você ajude alguém. É uma comparação absurda, é inaceitável que digam que nós somos piratas, que nós somos maus, porque nós estamos ajudando os outros. É uma coisa inaceitável e, portanto, eu considero inaceitável para mim concordar com uma licença que me proíba de ajudar os outros e fazer cópias para os outros, se alguém me pedir ou se alguém precisar e eu quiser ajudar. Um software livre, ele permite que eu faça isso. Ele garante que eu faça isso através da licença. As 4 liberdades listadas. Liberdade número 0, começa por esse número, tá? É a liberdade de executar o programa para qualquer propósito. Eu escolho para o que eu vou usar o programa. Não é o desenvolvedor do software diz, para isso você pode usar, para aquilo não. Se for para uso pessoal, você pode. Se for para uso comercial, você não pode. Se for para uso governamental, não pode. Ah, não, só se você morar nos Estados Unidos você pode usar para fim governamental. Mas se for de outro país, daí não pode. Não é a licença que vai dizer para mim qual o propósito eu vou dar para aquele software. Sou eu que digo para o que eu vou usar. E o software livre me garante isso. O software livre diz, você, usuário, você tem o direito de escolher qualquer uso que você quiser dar para esse software aqui. Você que escolhe, não a licença que manda. Liberdade número 1, liberdade de estudar o programa, como ele funciona e adaptá-lo. Então, para isso, preciso do código-fonte. Para eu olhar o programa e para eu poder modificar ele, olhar como ele funciona e poder modificar, tem que ter acesso ao código-fonte. Liberdade número 2, a liberdade de distribuir cópias de maneira que você possa ajudar o próximo, né? Seus amigos, sua família, as pessoas que você gosta, seus colegas, etc. Você pode fazer cópias e você vai ser considerado bom por isso, não é considerado mal, não vai ser chamado de pirata. Liberdade 3, liberdade para aperfeiçoar o programa e redistribuir seus aperfeiçoamentos. Essa última liberdade aí é a liberdade que garante que você possa distribuir cópias modificadas. Então, além de poder modificar e além de poder copiar, você pode distribuir a versão que você modificou. Então, você modifica e a versão que você aperfeiçoou, você
dá para os outros, ou então devolve para a comunidade, né? Já que a comunidade te deu o software, você modifica e devolve para ela. Ó, essa aqui é a versão que eu modifiquei, ficou melhor ainda, porque eu corrigi esse bug ou porque eu implementei essa funcionalidade. Essas 4 liberdades são o coração de todas as licenças de software livre. Tem diferença entre as licenças, eu não vou falar sobre isso hoje ou agora, na próxima aula eu falo sobre isso, mas essas 4 liberdades aí são o centro de qualquer licença de software livre, e todas elas garantem essas liberdades aí. Tá? Na próxima aula eu falo mais detalhadamente sobre os tipos de licença que existem, e vou falar um pouquinho sobre história do software livre, movimento, o que é importante, quem é importante, quem fez o que levou ao quê, um pouquinho da história, tá? E fatos que aconteceram aí no passado que fizeram com que a gente chegasse no presente aí com, por exemplo, o kernel Linux é o sistema operacional mais utilizado do mundo, graças ao telefone Android, graças a todas as televisões, todas ou praticamente todas as televisões smart que a gente tem hoje em dia, todas elas rodam Linux, carros rodam Linux, e praticamente tudo inteligente que a gente tem hoje em dia aí roda Linux, e eu vou falar um pouquinho de como a gente chegou nesse estado atual aí. Tem um pouco de história por trás. Tá, pessoal? Valeu por quem ficou até o final. Se tiver alguma dúvida, quiser comentar agora antes do encerramento, eu posso encerrar. Eu posso responder antes de encerrar. Se não, um grande abraço para vocês e até sexta-feira. Tá? Sexta eu vou fazer daí parecido com hoje, tá? Entre 1h30, no máximo 2 horas. E aí um horário parecido também, tá? Eu vou atualizar o módulo lá e botar essas coisas lá. Um abraço a vocês aí, pessoal. Valeu. Valeu, senhor. Valeu, senhor. Abraço aí. Falou.